a mulher em tudo ela acaba sendo mais complexa e não seria diferente na menopausa, né. Com certeza. Assim, olha, o corpo da mulher é um negócio incrível. Como Incrível. que funciona é muito mais complexo que o do homem. Não só na parte hormonal, mas na parte sentimental, por exemplo, é muito mais complexo, né. E o homem que conseguir entender isso daí, realmente vai ter uma companheira muito mais feliz do lado dele, E mais tempo. e mais tempo, e muito mais sólido. E o homem muitos homens não conseguem entender isso daí. Cara, é 90%, viu. É, Os homens na moral, os homens do Brasil, falar pra vocês, vocês estão fracos nisso tá aí, bicho. ruim, né? É, tem que entender quem sabe. Ele vai falar agora como é que funciona, que dá Pois dá é. uma luz. Olha, as mulheres, ela têm nessa perspectiva hormonal que você falou, elas são muito mais complexas, porque elas têm muito mais hormônios que, nessa fase da menopausa, dão sintomas. Então, só pra gente explicar. Antes da menopausa, existe uma outra fase que vai do ciclo menstrual normal, ou do período, fértil normal da mulher, que começa com a primeira menstruação. Esse período chama-se climatério, que vai entre a fase da mulher que ela tem o ciclo dela normal para menopausa. No meio, chama climatério. E essa fase climatério é uma fase que também ela é uma fase cercada de mitos e dúvidas, né, que as mulheres têm. Geralmente, elas não têm os sintomas de menopausa que são plenos, até porque elas estão menstruando ainda, né. Mas o climatério, a gente costuma dizer que é a época de ouro para a gente começar a boa reposição hormonal. É a faculdade da menopausa. Pois é, a menopausa, ela acontece na última menstruação da mulher. E para você falar que a mulher tem menopausa, ela precisa ficar 1 ano sem ter menstruação. Então, o diagnóstico de menopausa, ele é retrospectivo. Quando a mulher fala assim: "Olha, eu estou há 12 meses sem menstruar", aí você fala assim: "Ok, a sua menopausa aconteceu no dia X há 1 ano". É assim que funciona. Mas, você estava perguntando dos hormônios, a mulher tem muito mais hormônios. A testosterona é um deles, que também tem um decaimento nessa fase, mas ela tem os hormônios femininos, como por exemplo o estradiol, o estriol e a progesterona. Cada hormônio desse, testosterona, estradiol, estriol, progesterona, além do hormônio em si, você tem os metabólitos, ou seja, são moléculas que são, sintetizadas a partir desses hormônios que eu falei. E aí, existem metabólicos bons e metabólitos ruins. O metabólito ruim, por exemplo, do estradiol chama-se estrona, que é um metabólito que a gente pode medir em laboratório. E se a mulher tem um aumento desses metabólitos ruins, a gente consegue tratar. Ou seja, além da gente repor os hormônios que estão faltando por causa da menopausa, a gente também pode bloquear que esses metabólitos ruins estejam muito altos no organismo, dando sintomas. Então a gente chama isso de medicina de precisão, em que a gente consegue ver exatamente qual que é a dosagem, tanto dos hormônios quanto dos metabólitos dele, e a gente consegue fazer uma terapia bem focada, bem direcionada para cada sintoma que a mulher tem, além da suplementação, né. Então uma das coisas que as mulheres têm quando elas têm, a menopausa, são problemas de sono. Muitas mulheres têm insônia por causa da menopausa. E a gente consegue, por exemplo, tratar suplementando melatonina, por exemplo. Ou então outros suplementos que são, adjuvantes dessa boa qualidade do sono. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e hoje em dia a medicina está muito moderna. As mulheres estão descobrindo isso ainda, mas as que têm acesso a isso, e graças a Deus a gente está conseguindo ter a nossa divulgação aqui da boa Sim, sim, informação, sim, muito né? bem. As mulheres que têm acesso a isso, elas conseguem ter uma vida muito melhor, com muito menos sintomas desagradáveis. E aqueles fogachos brabo que dá nas Pois é. mulheres lá, por que que aquilo acontece, aqueles fogachos, cara? Aquilo ali é por causa da queda hormonal também. Da queda hormonal. É, da queda hormonal também. A gente tem uma reação vascular, né, a pele da mulher tem vários microvasos, né, que ficam logo abaixo da pele da mulher, e tem umas descargas hormonais, como por exemplo de serotonina, que são decorrentes dessa queda hormonal do estradiol, por exemplo, e que acontece de forma cíclica. Aí tem essa descarga de serotonina, a mulher tem um aumento de temperatura corporal, uma dilatação dos vasos, a pele dela fica vermelha,
ela fica morrendo de calor e depois de alguns minutos passa espontaneamente. É por conta da queda hormonal mesmo, Nisso aí a reposição também ajuda. ajuda. Muito A bem. reposição hormonal ajuda muito nos fogachos. Essa reposição hormonal, ela sempre tem que ser feita por um profissional, ele precisa medir a Exato. dosagem, tudo certinho, não é É. para uma, não é para outra a mesma coisa, né? Não, não, não. A reposição hormonal, ela é completamente customizada. Jamais a gente vai dar uma pílula que serve para qualquer mulher em qualquer fase, com qualquer nível de hormônio, né. Tudo começa no diagnóstico correto, né. A gente precisa ter o diagnóstico correto para que a gente faça a nossa estratégia de reposição hormonal, com as doses, com o tempo de aplicação, né, tempo de uso, via de aplicação. E a gente tem várias ferramentas que a gente tem na mão, mas tudo começa com diagnóstico, né. E para você fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, para você fazer uma terapêutica correta, você precisa saber o que está fazendo, né. Exatamente. E nesse período também da menopausa, o Marcos Galasso, Hum. vou colocar meu sobrenome de Ricardo Galasso, Ricardo Galasso, eu ótimo. gostei desse Gostou do meu sobrenome seu, nome? bacana. E nesse processo, existe alguns alimentos que a mulher, por exemplo, nesse período de menopausa, que ajuda a agravar os sintomas? Pois é, na verdade é assim, o que que a gente tem? A gente tem que os hormônios, por exemplo, a testosterona e o estradiol, um dos efeitos que ele tem são efeitos anti-inflamatórios, tá bom? Então, a testosterona, ela é um hormônio que, além de promover outros sintomas, alívio de sintomas como, por exemplo, que eu falei nos homens, de foco, de atenção, em níveis adequados, ele é anti-inflamatório. Inclusive, a testosterona é um hormônio que gera, na verdade, proteção cardiovascular, tá bom? Diminui índices de infarto, inclusive, tá certo? Mas sobre os alimentos, qualquer alimento que seja pró-inflamatório vai piorar os sintomas da menopausa. Que seja pró-inflamatório, ou seja a favor da É, inflamação, que que vai que vão inflamar, levar à inflamação. vão levar à Quer ver um inflamação. exemplo? Açúcar refinado. O açúcar refinado, ele é um alimento pró-inflamatório, é um alimento que inflama o nosso organismo.